Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Mivcast, o podcast que constrói novas ideias. E hoje a gente está com um tema aqui que é muito diferente, mas muito legal também. E a gente brincando aqui, né, Mayara e você, sobre quanto que a gente só aproveita da parte boa desse tema. A gente, como time comercial dentro da construtora, a gente fica ansioso para esse momento tão esperado das imagens, a construção, o visual, né? Eu, particularmente, sou muito visual. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso, como é que funciona esse universo das imagens, qual a importância que eles têm na hora de agregar valor ao produto. Vamos bater uma bola um pouquinho com a incorporação para a gente entender como é que nasce esse processo dentro da construtora. Eu tenho certeza que você que está assistindo a gente vai gostar muito, que é muito legal saber um pouquinho desse bastidor da criação do produto, né, Mayara? É isso mesmo. Olá, pessoal. Estamos de volta, né, Rose? Pra gente é um prazer imenso, como a Rose bem disse, estar aqui com vocês em mais um Mivcast. E hoje, realmente, a gente vai entender como a imagem ela pode transmitir valor, como ela pode traduzir uma essência. A gente trabalha muito com as imagens, nós, como somos do time comercial, trabalhamos com vendas e realmente as imagens colaboram muito no nosso processo de trabalho. E como um todo, né, as imagens falam. Então, hoje a gente vai entender realmente o impacto de uma boa imagem no mercado imobiliário, principalmente do alto padrão. E falando sobre isso, a gente sempre gosta de trazer alguns dados, né, Rose? Até para fomentar o porquê que a gente escolheu esse tema, né? Não é aleatório, não é porque a gente gosta do parceiro, porque a gente gosta do parceiro. Mas é para a gente entender o quanto que esse assunto é importante. O mercado da construção civil, ele tem uma série de nuances, né? Não é simplesmente a gente ter um bom time de venda, sentar lá e vender. Tem todo um porquê por trás e cada detalhe importa. Então, a gente fala que esse tema, apesar de, para muita gente, talvez, que não acompanha, não olha a parte da construção civil, pareça um tema simples, mas ele é um tema super importante e a gente tem dados para provar, né? Exatamente. Então, vamos lá, os dados que a gente tanto gosta. Em 2024, o segmento de imóveis de alto padrão, ele alcançou um desempenho histórico. Houve, então, um aumento de 18,3% nos lançamentos em comparação a 2023. Muita coisa. Muito. Enquanto o VGV, que é o valor geral de vendas, que a gente fala tanto, né? Algumas pessoas não sabem o que é, teve um salto muito expressivo, de 27,5%. Ou seja, as vendas cresceram 33,5%, totalizando 9.329 unidades comercializadas e um VGV de 38 bilhões em 2024. E mais um dado aqui bem bacana. Aí falando lá de São Paulo, né, que é uma referência nível Brasil. Então, em São Paulo, o primeiro trimestre de 2025 registrou um volume financeiro de 238,9% maior do que no mesmo período de 2024, com vendas ultrapassando 7 bilhões e 993 imóveis comercializados. O crescimento ele foi de 57,4% em número de unidades vendidas. Ou seja, né, a venda de imóveis de alto padrão ela tem crescido muito e com certeza é porque a gente tem auxílio de pessoas como o nosso convidado especial de hoje e a nossa convidada especial. E assim, e todo esse crescimento que a Mayara trouxe para a gente através de números, ele é um alerta de fato, né? A gente trabalha um tipo de produto hoje de alto padrão, a gente sabe que esse termo alto padrão, ele tá fácil hoje em dia, todo mundo ouve, mas para que ele seja de fato, e a gente estava até conversando aqui nos bastidores sobre essa questão de percepção de valor, o que é alto padrão, o que é o luxo, para que ele seja de fato, é importante que a construtora tenha por trás e tenha junto uma série de fornecedores. Eu até falo que eu nem gosto dessa palavra, eu falo que é parceiro mesmo, porque a gente trabalha junto, de mão dada, para construir esse processo. E lá na ponta, no final, né, Mayara? Quando a gente está ali cara a cara com o cliente tenha toda essa percepção de valor que foi construída por trás. Então, a gente tem que aproveitar que esse mercado está em alta para fazer boas escolhas, e eu acho que a gente tem feito. E vamos apresentar os convidados? Vamos lá. Bom, hoje a gente está aqui de novo com ela, a grande mãe da incorporação da nossa construtora. Estou aqui de novo. Júlia Vescovi, só para relembrar, se você não assistiu o primeiro episódio com ela, assiste lá, porque é muito bacana. A Júlia faz parte do nosso time. A gente fala que ela é a grande mãe da incorporação, porque assim, toda a ideia do produto incrível que vocês veem no final nasce por ela. Então, a ideia, a concepção e a escolha dos parceiros, né?
porque ela sabe, ela é exigente pra caramba igual a gente, ela sabe o quanto que é importante. Aprendi direitinho com o nosso chefe. Assim E eu que é não bom. sei, você quer apresentar o seu convidado, o nosso apresenta, convidado? Já que Júlia. você que escolheu ele pra entregar tanta coisa maravilhosa pra Sim. gente, eu acho que é justo, né? É verdade. Bom, o nosso grandíssimo parceiro de hoje é o Vandson. Ele veio do Sul para estar aqui com a gente hoje, fazer essa gravação. E não podia ter passado outra pessoa na minha cabeça, senão ele, como um grande parceiro da Mivita, porque não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro empreendimento que ele faz com a gente. Já é, assim... tá com a gente sempre. Então, todos os nossos empreendimentos tiveram 2 que a gente não fez com ele, mas eu nem estava também na Mivita. E desde que eu entrei na Mivita, eu falava assim com o Thiago, você me apresentou isso aqui, agora eu só quero fazer isso aqui. Então, assim, desde não tem que como voltar pra não trás. tem. Então, desde que eu entrei na Mivita, a gente tem feito sempre com o Vantes, com a Reframe. E aí, eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho da história dele. Isso aí. Bom, Bem-vindo, obrigado pelo convite. Júlia, obrigado mais uma vez. Bom, eu trabalho com a Mivita já desde 2018, né? A gente fez o Inside Jardins da Penha. Acho que foi o primeiro produto, alguma coisa assim, né? Foi. Mas a minha história é um pouco antes disso, né? A Reframe é uma marca nova em si, é uma marca que surgiu em 2022, a marca Reframe, mas eu trabalho já há mais de 20 anos no mercado de alto padrão. Então, eu comecei trabalhando com design de interiores, atendendo público alto padrão. E nesse momento ali eu identifiquei que o nosso jeito de apresentar projeto para o cliente, para o final, né, que é o que vai receber o projeto de interiores, era muito diferente do projeto de incorporação, né, apresentação de incorporação. E eu entendi que tinha muita questão ali de ajudar o cliente a perceber valor no produto dele ou conectar sentimento, né, pertencimento, né, naquele projeto para ele. E quando a gente começou a se especializar na parte de imagens, lá ainda em 2004, a gente começou a especializar na parte de imagem, a gente entendeu que as imagens não podem ser apenas meramente ilustrativa. A imagem, ela precisa traduzir todo esse conceito, traduzir todo esse sentimento, toda essa pesquisa que é feita, né, a Julie e companhia, todo mundo faz essa pesquisa, todo mundo começa a trazer referências, mas assim, como que essas imagens lá na frente se comportam, né? Então, eu tive uma outra marca, né, uma outra empresa, que foi a primeira marca que trabalhou junto com a Mivita, que era no Inside era outra, né? a Santo Render. E até, enfim, foi em 2018 que a gente fez essa. Em 2019, eu fiz uma fusão com uma agência que estava surgindo em Miami. Fiz uma fusão, eu praticamente flipei a minha empresa para essa agência. Eu fui para Miami em 2019, fiz lançamentos nos Estados Unidos, Canadá. Caramba, que bacana. E em 2020 voltei para Miami. Teve a pandemia, voltei para o Brasil. Em 2021 eu resolvi sair dessa operação. Muitos clientes que já estavam comigo, né, desde então, me acompanharam nesse movimento para essa agência de Miami. E quando eu voltei, eu já estava num outro momento da minha vida, que era desenvolvendo produto imobiliário junto com incorporadores. Então, eu estava participando que bacana. como se fosse um consultor na parte de desenvolvimento de produto imobiliário. Então, como eu sou formado... além do que só fazer imagens. A concepção da ideia por trás, né? E pensar muitas vezes, assim, né, justamente nessas palavras que você precisa traduzir lá na frente, porque muitas vezes o produto, se ele não tem o porquê, um propósito inicial, a imagem não reflete nada. A imagem não tem o conteúdo que precisa, porque não tem assunto, né? Não tem Não alma, encanta. né? Não tem alma, perfeito. Porque a alma do produto é muitas vezes o que a Júlia faz pra gente, né? A Júlia chega antes, a história do produto é essa, a gente precisa traduzir toda essa nossa intenção nas imagens. Então, para nós, isso é muito importante, né? Então, quando eu comecei a desenvolver esse tipo de consultoria, eu falei que eu não ia mais trabalhar com 3D. Eu falei, não quero mais trabalhar com imagem. Lá em 2021, não quero mais isso. Por favor, não. E foram meus clientes que começaram a me mandar material dizendo assim, a gente quer que você continue à frente dessas imagens de lançamento coordenando, porque esse know-how, né, essa referência que a gente tem de lançamento acaba ajudando bastante, né, na construção da imagem. Então, não é... A gente fala muito, né, que a nossa imagem ela está lá no ponto final, na reta final do lançamento, né, antes de chegar na área comercial, vocês sabem bem como que é. Sim. Então, a gente está ali traduzindo tudo que foi desenvolvido. E eu, como Vandson Andrade, eu participo muito no desenvolvimento inicial do produto, né? Então, eu já era conselheiro de algumas marcas de incorporadoras
para ajudar a escolher o arquiteto, ajudar a criar essa história, ajudar a trazer uma agência interessante para fazer essa criação. Então, a gente começou a entender muito do processo de construção de ideia. E quando a Reframe surgiu, foi muito de 2022, até quando eu voltei a falar com a Mivita, eles descobriram que eu tinha voltado para o Brasil, assim, daí a gente fez uma reunião. Foi no Lago, né? Nem lembro que ano que era, mas foi no Lago. Acho que foi final o Lago a gente lançou 2022, 2023. Foi no final do ano, mas a gente começou a conversar sobre isso, começo de 22. Que eu lembro que eu não existia o nome Reframe, né? Então, praticamente, a gente começou a operar ali em janeiro de 22. Em março, a gente já tinha fechado praticamente trabalho para o ano inteiro, dos clientes que já me conheciam, né? Das outras épocas. E o nome surgiu, acho que em maio, alguma coisa assim. Então, o Reframe veio de reenquadrar, ressignificar, né? A ideia de Reframe é a gente olhar diferente para esse mercado. A gente não queria ser igual a outros fornecedores 3D. Então, agregar valor, como fazer isso, né? Como ter o olhar do arquiteto nas imagens, né? Como olhar para essa imagem, respeitando tudo que foi pensado na área, no momento de projetar, mas também pensando na intenção comercial, né? O que a gente precisa vender aqui, né? Aonde a gente tem que direcionar o olhar do cliente, né? E muitas vezes até o que a incorporação nos pede para valorizar alguns detalhes que são diferenciais do produto. Então, a gente traz um ensaio fotográfico, a gente traz como se fosse uma produção para o cliente entender que aquele produto se conecta com ele, que ele vai se sentir, no caso, representado, ele tem um certo pertencimento para aquele produto. Então, a Reframe, ela surgiu muito disso e é o que a gente faz aí, né, no mercado brasileiro e fora também, né? É nessas horas que eles mandam aquelas câmeras, cada uma mais linda que a outra, e a gente fica doido sem saber como é que vai escolher isso. Aproveitando esse gancho, Wandson, para a gente começar do começo, eu queria entender, Júlia, como que é esse processo, né? Porque tem o conceito, tem a parte arquitetônica, né? Sim. E aí, como que vocês criam esse processo e como que vocês transmitem para ele a ideia? Como é o passo a passo? Explica pra gente. Em que momento que começa? Começa a surgir essa ideia. Eu vou tentar resumir, porque são realmente muitas etapas e é um processo longo. Até chegar no Wandson, a gente já passou por muita coisa lá internamente com a equipe, né? Justamente por conta da concepção do produto e do conceito em si. Então, a gente tem todo o desenvolvimento do projeto arquitetônico, embasado em toda uma pesquisa de mercado, em todo um desejo, né? Em tudo que a gente já entende do mercado e o que a Mivita quer propor para aquela região, enfim. Mas, além disso, só do produto, do que se é 1, 2 quartos, 1, 3 quartos, né? Vem depois toda a construção do quais vão ser os arquitetos parceiros que vão trabalhar ali naquele empreendimento. E, nesse caso, a gente costuma escolher parceiros que fazem sentido para aquele projeto específico também. Então, a gente linka isso, se conversa, se é da mesma vibe, assim, sabe? Se é esse tipo de projeto que aquela pessoa gosta de projetar. Então, a gente... tom de voz do produto, né? Exatamente, legal, tem que legal. conversar, né? Eu acho que não faz sentido a gente colocar coisas distintas nesse sentido. E dessa forma até agrega, né? Então, tem essa escolha desses parceiros e isso vai desde interiores, do lazer, dos apartamentos, o paisagismo também, né? Então, e aí a gente começa a construir todo esse projeto. Quando eu já tô com esse projeto, de certa forma, engatilhado, e aí nessas horas eu acho que a equipe do Wandson quer matar a gente, a gente já começa a querer produzir as imagens. Então, a gente também, assim, não espera um projeto ele ficar 100% pronto. A gente precisa de um briefing básico, digamos, de certas coisas já prontas, premissas já pré-estabelecidas, para a gente poder startar a produção dessas imagens. A gente até tem umas imagens muito prévias com esses parceiros, né? Para até poder aprovar e entender o que está sendo construído, para não aprovar nada nas cegas e também, claro, depois não ter que refazer as coisas 1 milhão de vezes com eles, porque não é esse o foco. Então, a gente faz a produção desse projeto, de certa forma, no mínimo necessário, para poder fazer as imagens com eles. E aí, a gente faz toda uma reunião de briefing, eu apresento o conceito, é o que ele falou. A gente faz muita questão de que eles entendam e o que a gente quer transparecer e transpassar com aquele produto, né? O que a Mivita quer mostrar para o mercado, qual é a posição que a gente quer estar ali com aquele produto. Então, a gente apresenta todos aqueles materiais que vocês também, que a gente apresenta para vocês também, passado com eles. Todos, referências. Tudo. E pode ser uma apresentação, assim, boba até, que foi feita lá no inicinho para ter uma definição de alguma coisa específica. A gente apresenta tudo.
para eles poderem captar realmente essa mensagem que a gente quer passar, que é do conceito do produto. E a partir daí, a gente libera, né, todos os arquivos para eles e começa a produção. E uma primeira entrega são as queridas imagens em branco, né? Que a gente fala. Tem um termo técnico, como é que vocês falam? É toons? A gente chama toons, play, né? Nossa, e a gente na parte de... Deixa eu dar uma... Explica, Rose, Pra quem explica tá como é que assistindo a gente, funciona. de repente nunca pegou uma pré-venda. Quando a gente faz pré-venda, a gente espera, logicamente, a parte toda de projeto tá ok, né? A nível Aprovação de planta de e tudo prefeitura. mais. Só que a gente acaba que tem um relacionamento muito legal com o mercado, com os clientes. E aí, quando sabem que vai nascer um produto Mivita, fica aquela coisa assim, mas já não pode me mostrar? Porque, de repente, se for o que eu quero, eu já posso chegar antes. E é nessa hora que a gente tem as imagens em branco. A gente chama de imagens em preto e branco. Não, e tem, é engraçadíssimo. Tem cliente que fala assim, parece que nevou, né? Porque tem, às vezes, uma paisagem. Alguns falam assim, nossa, mas já tá tão bonito assim, imagina quando tiver colorido. Mas pior que a imagem mesmo ela branquinha, e ela vem numa qualidade tão boa, que a gente já fica assim, cara, que lindo, já dá pra ver ela em branco, não precisa ter cor, a gente já sabe que tá ficando muito bom. Dá pra montar um bom material com isso. E aí, Wandson, a gente consegue, por conta dessa relação, pegar essas primeiras imagens que a gente espreme o setor da Júlia, basicamente, ansiosamente. Todos os dias a gente pergunta, tem imagem nova, tem imagem nova. E aí a gente consegue fazer uma relação com alguns clientes e parceiros que já entenderam a alma por trás, a configuração do produto, e só com elas em branco, a gente já começa a ter clientes oficialmente, né, com tudo mais. Isso é muito incrível. Você vê que, assim, o trabalho nem está finalizado. Mas é tão bonito, como a Júlia falou, é tão bem feito, que a gente consegue gerar um encantamento com ele inacabado. É muito impressionante. Pergunta boba, porque aí tem muita gente que, quando a gente conta na hora da venda, e fala assim, calma, as imagens não estão prontas ainda. Nossa, mas por que demora? Nanana. Quanto tempo demora, mais ou menos, para quem está ouvindo a gente, essa construção entre você apresentar toda a alma para o time do Wandson, entender e tudo mais, e aquilo de fato está finalizado? Nossa, não sei, no mínimo uns 6 meses, mas eu acho que a gente não chegou a fazer 6 ainda. Acho que o Serena foram 7 meses, pelo que eu me lembro. O Lago, acho que foram 8 ou 9. O Lago ainda foi um pouco mais esticado. Mas eu acho que até o filme, né? Até a parte de animação, isso, tudo. Porque, assim, desde da cotação ali, do orçamento do contrato, até realmente finalizar tudo, que são os takes. Porque os takes precisam ter as imagens prontas, né? Então, tudo mesmo, assim, de 6 a 9 meses ali. É muita coisa. É um filho. E assim, agora eu vou fazer uma pergunta... Mas o foco é cada vez mais isso ser menos. É porque vai muito do que eu estava falando também, do quanto nós já estamos com coisas prontas e definidas para poder fazer com eles. E, às vezes, não é sempre a realidade. Só que isso, até assim, a gente trabalha tão bem que, mesmo que a gente não tenha muitas coisas definidas, a gente tem uma parceria que funciona de forma muito bacana, porque eles são muito assertivos com a gente. Já sabem, já entendem o que é que a gente espera, o que a gente quer. Enfim, a equipe dele também é uma equipe composta pela maioria arquitetos também, então eles entendem do assunto. Então, funciona muito bem e não tenho dúvidas de que cada vez mais estamos indo aí para o nosso 5º empreendimento com eles. Então, eu imagino e busco que a gente consiga reduzir esse prazo, porque o ideal é que seja ali pelo menos uns 6 meses, não 9 igual foi o lá. Eu não tenho dúvida de que, assim, por mais que a gente brinca que o prazo é longo, né? Eu tenho certeza que eu estou na frente de 2 pessoas extremamente exigentes. Né? Eu falo que a gente lá na construtora, a gente não tem a cultura do vai assim mesmo. Acho que a gente fica com toque. Então, eu imagino que o time da Júlia também perturbe pra caramba vocês, porque a gente fala assim, nossa, tem que estar perfeito, né? Ajusta a folhinha dessa planta aqui. Até porque o nosso cliente é muito exigente também. Então, e a gente se compromete a entregar o que realmente estão nas imagens. A gente é muito fiel ao nosso book, às nossas imagens. Então, por isso também o nível de exigência é maior. Porque a gente não promete algo que a gente não vai conseguir cumprir depois, né? Excelente ponto. Mas tem uma questão também que eu acho que é respeitar a concepção do produto e o processo de maturação do produto. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um projeto, ele foi feito várias etapas de validação interna, mas quando ele começa a ganhar esse corpo mais de fotografia, de posição, digamos assim, qual é o comportamento desse produto, né? Digamos como o arquétipo mesmo, né? Será que ele é mais exuberante, ele é mais silencioso, ele é mais... Enfim, qual que é o tom, né, desse produto? E a gente, quando começa a apresentar isso através dessas fotografias em branco que você estava comentando,
muitas vezes o próprio cliente, né, muitas vezes começa a olhar para o produto e fala, pô, estou enxergando uma oportunidade de melhoria no meu produto. E eu acho super justo a pessoa melhorar o produto durante esse processo, porque você vai entregar um produto construído e vai ficar por quantos anos ali depois de entregue, né? Então, assim, se a gente, ao invés de 6 meses, colocar 9 meses, se a gente usar esses 3 meses para deixar o produto ainda melhor para o mercado, é importantíssimo. Porque não é só para o morador, é para a cidade também, né? Então, assim, acho que a Mivita tem esse cuidado também de não fazer apenas por necessidade. Sim. Não, vamos fazer porque precisamos. Não, a gente vai fazer um produto bom, bem feito, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acredita. Se isso não acontecer, não tem por que acelerar, não tem por que botar velocidade na nossa produção. Então, o nosso trabalho ele reflete muito do que é a concepção do projeto. Então, acho que a parceria é importante por isso, né? Sim. Quando a gente recebe as imagens deles com a qualidade tão boa e tão mais elevada do que as que a gente usou para aprovar o projeto de forma mais básica, é o que ele falou. A gente vê oportunidades, ou até às vezes enxerga de outra forma, porque a imagem já vem com uma qualidade tão realista que aí você começa a entender ali, às vezes, que não era bem aquela cor, não era bem aquele adorno, aquele móvel, enfim. E aí a gente vai fazendo algumas adaptações e melhorias no projeto. Aí eu vou pegar esse seu gancho, Julie, e vou perguntar uma pergunta bem bobinha, inocente, que talvez para vocês seja algo muito óbvio, mas para mim eu fico pensando nisso. Porque ela falou, né, sobre a questão do adorno, a questão... Como que é esse processo? Por exemplo, tem lá a imagem preto e branco, que a gente chama, né? Até então não tem mais ou menos o material que vai ser utilizado, mas como que vocês refletem? Não, a gente escolheu esse revestimento e aí isso vai ser transformado numa imagem. Como é isso? Como é esse processo? Wandson, a gente escolheu uma mesa de madeira. E aí, como chegar exatamente... Porque é um desenho, né? Não é uma imagem real. Como chegar exatamente naquilo que a gente vai entregar? Como é esse processo? Isso que eu ia falar. Principalmente uma frase que você falou, que é o que a gente mais fala no time de vendas. E a gente consegue isso até hoje com muita maestria, assim. E eu falo de orgulho mesmo, que a gente vende com muito orgulho, porque a gente vê acontecendo. Como fazer algo tão, assim, perfeito e que depois vai ficar tão parecido com o que estava vendido na imagem. E aí, daqui a pouquinho eu vou entrar na parte de alma, que eu acho que é a parte que eu mais amo. Mas como que vocês fazem vocês dois fazem essa mágica acontecer? Essa parte é bem técnica, no quesito montagem. Eu vou deixar o Wandson responder. Normalmente, para nós, né, se a gente for falar do objeto como objeto técnico mesmo, como que é essa textura da madeira, essas coisas assim, é uma questão muito de conhecimento de software que a gente tem, né, de tecnologia, né, das ferramentas que a gente utiliza no escritório, mas tem muito sobre nosso olhar, a nossa intenção de daquilo ser o mais real possível. Muitas vezes, se a gente fizer do jeito que é para ser tecnicamente perfeito, ele não é entendido. Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente fala usar um pecadinho ali no meio e trazer um brilho a mais para alguma peça, porque aquela peça ela vai ter um destaque, mas, de repente, no meio daquela composição toda, aquela peça ficou um pouco apagada. Mas ela está com o material correto, o brilho correto. Então, não é sobre a parte técnica apenas, é sobre o olhar. Nosso time, né, nós estamos em quase 40 pessoas no escritório, né? Caramba, então, assim... nós temos diretor de fotografia, nós temos diretor de produção, diretor de filme, diretor de operações. Nós temos várias cabeças olhando ali para todo o processo, né? Desde condução ali da troca de arquivos, de como chega essas informações, até para direção de fotografia mesmo. Olhar para qual que é a mensagem que a gente vai passar. E quando a gente olha para a imagem, e se falta alguma coisa para aquela imagem traduzir aquilo que a gente entendeu de briefing, a gente vai para aquele de tipo, vamos lapidar um pouco mais isso, sabe? Vamos trabalhar um pouco mais na pós-produção daquele detalhe. O tom de azul não ficou igual da referência, a gente vai trabalhar na pós-produção. Por quê? Porque talvez ele refletiu uma outra cor que tinha no ambiente, que daí perdeu um pouco da característica do azul. Então, não é só tecnicamente estar perfeito, é a intenção também, né? Digamos assim, como aquele ambiente se apresenta para o público, né? Como aquele ambiente ele se mostra. Então, a gente precisa aí estar bem alinhado nessas questões de referência também. A Júlia manda, por exemplo, uma foto de um revestimento vai e aí no vocês... Vai no projeto, né? Aí, no caso, esse projeto que eu falei que a gente tem que fazer lá um mínimo viável, digamos assim, para mandar para eles, tem todas as especificações, que é feita pelo arquiteto. Então, vai ter uma lista ali de curadoria dos mobiliários, dos acabamentos, alguns adornos, nem todos, mas a adornação como um todo, depende ali
de como é que está sendo produzido, mas normalmente a Reframe ajuda muito a gente nessa parte. E eles têm um bom gosto, assim, muito bom. Não, muito eu ia grande. falar isso, um pouco do que o Vanderson comentou, né? Que A plantinha aqui, o vasinho aqui, só que a nossa equipe junto com a deles vai, assim, a dedo. Isso aqui, e gente, parece assim, eu falo lá com a Alice, às vezes, gente, parece que a gente tá brincando de The Sims aqui, não. Mas no final faz toda a diferença. E a gente é chato com isso, assim. Não, esse vasinho não tá legal, bota ele um pouquinho mais pra cá. A planta aqui não, bota a planta no outro lado. A luz, como tá refletindo, então a gente vai tendo muito essa troca mesmo com eles. E eu brinquei da folha, mas assim, não é brincadeira. A gente é muito criterioso. Então, cada coisinha tem que estar no seu lugar. E ali, no final, a imagem tem que estar conversando e mostrando o que a gente realmente quer mostrar. E, Vanderson, um pouco do que você comentou com a gente, do fato da Reframe, da tua empresa, ter esses dois tipos de serviço, né, de parceria. Você faz a imagem 3D, mas você também pode ter aí, junto com a construtora, a participação no desenvolvimento do produto, da ideia. Tudo isso, com certeza, impacta, que é o que você falou. Você acaba tendo um time extremamente capacitado. E aí acaba que a imagem não é só um time muito bom em imagens, Sim. né? É um time que poderia fazer o processo como um todo. Então, o know-how vem e ele se mostra na imagem, acredito eu, assim, de forma muito impactante, muito diferente do que se vocês fossem, talvez, só a empresa das imagens. Falando bem grosseiramente, né? Sim. Perfeito. Isso agrega, né? Perfeito. Quando que você... Aí, falando de você, né? Eu falo assim, a nossa empresa, a gente tem muito essa preocupação com a alma. A gente fala muito que a gente não gosta de vender metro quadrado, a gente é perfeccionista, mas não é para o produto ficar bonito, porque a gente gosta de olhar no olho do cliente e ver que ele se emocionou, que ele se viu morando ali. Para a gente isso é de arrepiar. Você, quando que isso virou a tua chave? De você falar assim... Porque muita empresa, às vezes, o sucesso é particular para cada um, né? Mas quando que você falou assim, nossa, eu preciso... Esse é o meu propósito agora, junto com a minha empresa de consultoria, com a minha empresa de imagem. Quando que você virou isso? Teve alguma situação que aconteceu, algum cliente, algum case que te fez fazer essa virada assim de não, agora eu só faço com a alma, ponto, acabou? É questão de posicionamento até, porque a gente acaba, digamos assim, a gente acaba concorrendo com poucos fornecedores aí de imagens 3D no país, justamente porque o nosso trabalho é mais focado nessa parte de fotografia, né? De usar a palavra alma, como você falou, né? De transmitir isso, né, para o projeto. Então, hoje, é algo que refletiu assim, um pouco da minha história, né? De todo esse envolvimento que eu já tive com outros lançamentos. E eu já tive um momento que a gente desenvolvia também a parte de interiores para os empreendimentos, né? Então, teve clientes que a gente desenvolveu muitos interiores para os empreendimentos e a gente ajudava a construir toda essa ideia do projeto. Mas hoje a gente se posicionou de uma forma que assim, a gente trabalha desenvolvendo imagens, mas nós entendemos de criação tão bem quanto um escritório de criação. Justamente para poder traduzir aquilo que eles estão fazendo de uma forma que talvez outro estúdio não tenha esse conhecimento. Outro estúdio tem um conhecimento mais técnico, como você falou, e eles vão focar na parte, digamos assim, bom, é isso que me passaram, é isso que eu estou te devolvendo. E nós conseguimos ter um olhar um pouco mais profundo, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que tem no nosso material de apresentação, que é, nós estamos, assim, posicionados como, né? Nós entendemos de criação como se fosse um escritório de arquitetura e nós entendemos de lançamento como se fosse uma agência de lançamento. Porque nós estamos exatamente no meio do caminho, né? Nós traduzimos ali a arquitetura em imagens com potencial para a parte de publicidade, digamos assim, de comunicação, né? Então, a gente precisa entender muito de como funciona um escritório de arquitetura. E hoje, até, a gente é muito indicado por escritórios de arquitetura no Brasil inteiro, como o Estúdio Arthur Casas. Inclusive, a gente está com um projeto em Dubai com eles agora. Que bacana. Nos indicaram também para esse projeto. Leonardo Zanata, Benedita Budi, Castro, Jaime Bernardo, então, Bages Chiavon. São grandes escritórios de arquitetura que eles olharam para a Reframe e falaram assim, bom, eles entendem de como representar a nossa arquitetura. Porque até teve um escritório de arquitetura um dia me ligou e passou um feedback assim, a gente gosta de trabalhar com vocês porque vocês leem projeto. E eu falei, poxa, mas ler projeto todo mundo lê, né? Pega uma planta técnica, daí ela falou assim... entender. Então ela falou, não, é que vocês mandam a imagem pra gente com o Breeze fazendo a função do Breeze, que é esconder alguma coisa. A gente não precisa dizer, gente, escurece atrás do Breeze, porque, enfim, essa imagem não tem que mostrar que estão os ar-condicionados ali. E a gente começa a fazer algo
que para nós é normal, mas que para quem está no escritório de arquitetura, ao invés de eles passar, sei lá, 20, 25 comentários sobre a imagem, eles comentam 2, 3 detalhes só, dizendo assim, estica um pouco o tapete, sabe? Ou alguma coisa técnica, mudou o guarda-corpo, vai ser desse perfil. Então, é muito mais prático para eles também trabalhar com um escritório que tem know-how de interiores, que tem know-how de projeto, né? Então, quando a gente traz isso, né, esse envolvimento, assim, toda essa alma da equipe para dentro da imagem, a gente encurta muitas vezes esse processo de entendimento ou de criação de percepção de valor. Porque no final, né, o que vai para vocês na parte comercial é entender se aquela imagem, se todo aquele material está falando ao tom do produto, está falando exatamente transmitindo aquilo que precisa. Então, essa ideia de se posicionar dessa forma com o escritório de arquitetura como parceiro, para nós é muito importante, porque a gente tem essa abertura, digamos, o próprio Arthur Casas, que a gente falou aqui, nós estamos já no 5º trabalho junto com eles. Então, sempre que eles precisam indicar alguém, eles nos indicam, justamente por esse repertório, né? Então, normalmente a gente respeita o projeto do arquiteto 100%. Sim. Chega o projeto, a gente respeita, a gente coloca a composição, todos os detalhes, né? As decorações, como vem no projeto. Mas sempre é bom a gente lapidar também, porque conforme a câmera que a gente vai escolher, às vezes aquele vaso precisa ficar um pouco mais para a direita, Sim. até por questão de equilíbrio da imagem, enfim, tem todos uns detalhezinhos que a gente vai ajustando Sim. finalmente. Né? E é muito incrível como desde a câmera até a última revisão, normalmente é umas 3 revisões, 4 revisões ali por imagem, depende muito, mas normalmente é isso. E aí, e vocês vão saber bem, porque vocês vão recebendo. Então, às vezes, quando vocês recebem a câmera branca lá, que vocês ficam com Júlia, mas isso aqui tá assim, não sei o que lá. Nossa, mas isso aqui vai ficar assim. Eu ia falar isso agora. Confiem no processo. E eu falo com elas, gente, confiem no processo. Calma, vai ficar bom. Porque, assim, por mais que a gente falou que as imagens brancas, elas geram um encantamento, você já vê algo muito bacana ali, mas ainda é uma imagem muito crua. E até a gente ter a última versão, vai mudando tanta coisa. E aí e chega na P2, na P3 ali, é perfumaria. A gente chama de perfumaria, porque a gente já começa a mexer em detalhes, mas que no final fazem toda a diferença. Porque ao você olhar a imagem inteira, a composição da imagem inteira, pequenos detalhes, perfumaria, essas revisões, que de pouquinho em pouquinho foi mexendo em cada coisa, saturação, cor, contraste, luz, os objetos. No final, a última imagem, quando você compara ela com a primeira, você fica assim... Como que mudou, né? E é o mesmo projeto. Tanto que nas últimas revisões, antes de você pegar... quando tá chegando as últimas mesmo, que você já tá nessa fase de perfumaria, às vezes a gente tá com o time de marketing, e aí eles mostram pra gente, brincadeira dos 7 erros, né? A gente fica assim, cadê? Mas você que tá desenvolvendo, você sabe que foi o vasinho que mudou de lugar, que foi um detalhezinho. Mas o quanto que isso impacta no final, né? E pra gente é muito impactante isso. A gente enche mesmo o saco da Júlia, principalmente no quesito de ângulo de câmera, né? Porque a gente trabalha com plantas amplas. E a gente quer transmitir para o cliente exatamente a sensação de que ele vai morar numa planta ampla. Naquele ambiente, né? Exatamente. Então, a gente, do comercial, é muito preocupado com isso. Talvez as pessoas não tenham esse entendimento de realmente transmitir aquilo que vai ser entregue. Então, a gente brinca, né? Fala, Júlia, essa imagem não está mostrando exatamente o tamanho que é esse quarto, o tamanho que é essa sala. Porque... isso faz a diferença pra gente. E a gente agradece muito vocês quando realmente a gente consegue transmitir, porque até facilita o nosso trabalho, Nossa, né? E a gente agradece o comercial também. Vai umas arranca-rabo ali no meio do caminho. Normal, natural, faz parte do processo. E tem que ser assim. Tem que ser assim, porque olha como que cada um agrega com o outro, né? E no meio do caminho do quartzo, não rolou Vocês pediram pra gente fazer uma alteração lá que... Nossa, que bom que fizemos. Sim. Porque... ficou muito, 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 muito bacana o resultado final. Então, é um olhar de vocês que complementa muito o nosso. E até essa ideia de fazer esse estudo de câmera, porque a gente é brifado, né? A gente recebe as informações, aí não falando apenas da Mivita, mas de todas as incorporadoras, a gente recebe informação muitas vezes com uma intenção da equipe de marketing. Às vezes vem uma agência de fora que está junto no processo, que também dá um outro briefing, uma outra direção de fotografia, mas também tem intenção comercial ali, que é realmente vender esses ângulos necessários, assim, né? E tem situações, clientes, um exemplo, né? Que a gente fecha um pacote de 30 imagens, exemplo. E quando a gente faz essa entrega de câmera,
já aconteceu do cliente contratar umas 15 imagens a mais, porque tinha ângulos que a gente mostrou nesse estudo que ele nem imaginava que ele precisava. Daí ele olhando para aquele ensaio fotográfico, ele falou, poxa, eu preciso disso aqui, porque isso aqui vende conceito, esse aqui vende o espaço, Legal. e esse aqui vende o conceito. Então, a gente começa dentro desse material de apresentação, você ter material um pouco mais de sensações, material mais conceitual, que às vezes pode ser um material mais teaser, que você traz a pessoa para conversar, mas por um interesse de conexão ali de produto, ele se identificou com o produto, e não exatamente tipologia, nada nesse momento. E depois você mostra o espaço. Depois, quando a pessoa senta com você para conversar, você mostra o espaço. Então, tem clientes que usam muito essa estratégia, até para o produto alto padrão, né? Muitas vezes a gente fala que o luxo, né? O que é o luxo no mercado, o que é o alto padrão, né? Então, muitas vezes, esse cliente, ele quer ter mais um senso de pertencimento. E, às vezes, uma boa fotografia de detalhe faz ele lembrar de uma viagem que ele fez para um resort na Suíça, e ele olhou para aquele enquadramento, para aquela poltrona assinada, para aquele abajur. Ele teve uma recordação daquele hotel, daquele resort que ele ficou. Então, muitas vezes, isso vai dar essa conexão. E não exatamente só, né, a imagem ampla. Então, mas esse é um primeiro passo. Quando ele deu a conexão, aí sim, ele senta para conversar, aí ele precisa ver qualquer imagem que vende o espaço. Depois ele começa a ver... a gente fala dentro do processo de design, né? A gente fala muito em semiótica. Então, qualquer visão global do produto. Depois, né, a visão, né, secundária, terciária. Quando você vai... destrinchando um pouco mais o produto, entendendo como funciona mais o produto, e você vai tendo mais percepção se aquele produto é para você ou não. Então, é importante que a gente trabalhe nesse formato, digamos, de imagens comerciais e tenha as imagens conceituais, porque às vezes a estratégia, um teaser, uma timeline de Instagram, muitas vezes, ela fisga mais pelo conceitual do que apenas pelo comercial, digamos Talvez assim. ela vai despertar a emoção, né? Exato. Ela conecta para um outro ponto com esse cliente que ele vai gerar o clique. Eu falo, né? Vai gerar o clique. Em algum momento vai gerar o clique. Depois ele senta para ouvir ou para ter o tempo de assistir o filme, ver outros... Não, e pra gente, eu falo esse universo de lançamentos, pra gente é um desafio muito grande, porque vamos supor que a gente estivesse falando do universo de um imóvel pronto, finamente montado. Ele tá ali, né? O cliente vai, enxerga ao vivo, vai ver o tamanho ele percebe. do quarto. Exato. Agora, a gente, durante a maior parte do produto, a gente vai vender a imagem, né? É uma história bem contada. Então, a gente, quando não tem imagem ainda, é a história bem contada mesmo. É a alma por trás, é o time. E aí, essa coisa do conceito e do luxo que você falou, eu ia entrar nesse ponto, né? O que vocês dois têm percebido? Porque o consumidor, ele vai mudando, né? E dependendo do perfil de consumo, muda mais ainda. A importância justamente desse olhar, da importância de uma imagem conceito, que eu não sei se há muito pouco tempo atrás talvez não era tido como valor, né? Você tem que mostrar o ambiente como um todo, o máximo para o cliente entender que aquela sala é assim, assim, assada. E só isso. O que vocês perceberam de mudança, talvez, no olhar do consumidor do alto padrão, que está fazendo com que se provoque cada vez mais essa imagem conceito, que desperta um gatilho, uma memória? Vou pegar um exemplo do Serena, que a gente usou muito. O Serena, várias vezes, sobre uma das imagens do lazer, o ângulo foi tão perfeito que vocês escolheram, que o cliente olhava aquela área da piscina lá e a gente falava assim, imagina como se você estivesse num resort. Aí a gente sentia o cliente encostando assim para trás, tipo assim, me vi lá, porque o ângulo tá perfeito, é como se eu te fechasse os olhos e eu estivesse olhando, eu tô dentro daquilo ali. O que vocês perceberam, assim? É recente? Isso já existia, essa coisa da importância de ter o conceito, de vender o sentimento? Isso é mais recente ou... O que vocês têm percebido nessa parte do alto padrão? Eu falando um pouco do nosso olhar, assim, né, com lançamentos aí em toda a parte do Brasil, né? A gente entende que o alto padrão, ele não é só o metro quadrado, o acabamento, né? Então, muitas vezes, você, né, compra lá até como funciona, digamos assim, antigamente, trazendo um paralelo aí, antigamente como as incorporadoras alto padrão faziam, né? Eles achavam um bom terreno. Se a gente for falar num gráfico de qualidade, né? A gente pensar que o terreno está numa certa altura, aí contrata um bom arquiteto, mantém interiores, mantém paisagismo, mantém, de repente, agência, vamos pegar uma daqui da região mesmo, não precisa, né, uma tão boa, tal. Aí baixa um pouco a qualidade, aí o 3D, a imagem 3D, não, vamos pegar de 3 orçamentos, pega o mais barato, aí vai. Só que o problema é que, o que se fazia? A parte de comunicação é porta para fora, que a gente fala, né? Porta para fora é o que o teu público vai ver.
né? Tudo que você fez porta para dentro, projeto, escolha de terreno, todas as tardes e dias de estudo, de desenvolvimento de produto, o cliente só vai ver se o porta para fora conectar ele. Então, o que eu percebi que o mercado alto padrão começou a valorizar mais exatamente essa parte de fotografia, de imagem, porque a gente precisa alavancar essas imagens, todo esse desenvolvimento. Você, sei lá, 2 anos desenvolvendo um projeto, que você desde a da aquisição do terreno, Imagina, até a parte gente de está lá incorporação. fazendo todo o desenvolvimento de um projeto, pensa a dedo quem vai contratar para chegar na parte de fazer as imagens. Não investir nisso. Não conta a vai, história não vai, direito, né? Não representar tudo aquilo, não né? representa aquilo que a gente quer, o que a gente correu tanto atrás, o projeto que a gente tanto esmiuçou lá. Aí chega na imagem 3D, Não casa, né? Fica mais um na prateleira, digamos assim, mais um produto na prateleira. aí joga um pouco fora o que você trabalhou ali, porque o cliente no final não vai enxergar aquilo que você fez por trás, igual o Vanderson tá falando. E o cliente do alto padrão, ele é especial porque ele precisa se sentir parte do negócio, né? Ele quer ter aquele senso de pertencimento. Então, quando você cria essa história, essa narrativa, e você traduz isso em imagem, que ele se conecta com aquilo que ele deseja, muitas vezes são imagens conceituais que a gente acaba fazendo, e tem um pouco também daquele cliente que, às vezes, ele, por ser um produto exclusivo, ele não quer que todo mundo tenha acesso à informação. Porque como é que ele... Tem um produto que a gente desenvolveu lá no Sul, que a primeira conversa com a incorporadora, eles falaram assim, esse material que a gente está fazendo com vocês não vai para outdoor, não vai para internet, é um material que a gente vai apresentar só exclusivamente ao cliente final aqui na sala de reunião. Então, é o tipo de produto que o cliente, ele precisa, de certa forma, pedir, assim, Pra ver. eu quero ver o produto, né? Me arranje uma agenda aí para ver o produto. Porque não está acessível, não está para todo mundo na internet. Então, esse cliente, ele precisa se sentir também, de certa forma, exclusivo. Você fala, o produto é exclusivo, daí bota no outdoor gigante, toda a planta do apartamento, enfim, a pessoa já vai saber como tu vai viver ali, né? Então, assim, não é mais tão exclusivo. Pode ser que ele seja questão de exclusivo por ser poucas unidades, mas talvez ele não seja exclusivo de conceito. Então, como é que essa narrativa é contada? Sim. Então, todo esse nosso desenvolvimento de imagem, ele é para alavancar essa conexão com o cliente final. Como que o cliente final vê valor naquilo que ainda não foi revelado para ele? Ele tem que entender, porque a gente vê que hoje as experiências de luxo é o famoso... são as experiências diferentes, né? Então, hoje em dia, esse público que já tem o melhor carro, tem a melhor moradia, o que eles procuram? Às vezes procuram um passeio por uma ilha deserta onde ele não vai ter sinal de internet. Sim. A gente falou muito sobre isso, né? Eles já estão num momento de vida que não é mais ostentação, aquela ostentação de mostrar tudo que tem. Sim. São viver, outros... né? É viver, é sentir. Não é mais o ter, né? É o sentir. É o sentir, isso que eu ia falar. Eu acho que... E eu me arrisco a dizer que talvez já não... Eu acho que é um momento do ser humano hoje, né? Não só do alto padrão. Eu acho que todo mundo já almeja isso. O quanto que a gente pode sentir em alguma coisa. Seja uma compra, seja um serviço. Quanto que você sente alma por trás daquilo ali, né? Acho que todo mundo hoje está disposto a ir reconhecer valor, que a gente não está falando de preço, né? Por trás de algo que você sentiu que foi feito para você, foi feito no detalhe. A experiência que a gente fala tanto, A né? experiência. E o bacana de você falar esse teu depoimento é porque a gente contou lá aqui no início que a gente faz a pré-venda mais ou menos isso, mas por um acidente, porque as imagens de fato não estão prontas ainda, né? Porque tem outros processos rolando. Tem outros processos acontecendo, só que o que é bacana? Que sem querer a gente começou a perceber uma percepção de valor muito forte na hora do cliente sentar com a gente. E aí, a gente fica tão apaixonado com a narrativa que a incorporação traz pra gente do porquê, que a gente compra essa história, né? E aí, quando a gente provoca esse atendimento no particular, que hoje é quase... A maior parte da nossa venda é feita assim, né? A gente fala pro corretor do mercado, fala assim, senta com a gente, por quê? Porque a gente respira essa alma todo dia. Né? A gente até fala para o cliente, esse aqui é seu especialista de mercado, a gente é especialista desse produto, dessa história, né? Dessa imagem. Quantas vezes a gente senta para apresentar e a gente faz questão de parar na imagem que você fez e contar o porquê, que a Júlia narrou pra gente, da alma, do que você imaginou, da sensação ali. Talvez aquilo ali seria passado assim, né? Num folhear. Ai, que bonito, né? E a gente não se contenta em fazer isso. Então, meio que sem querer, mas eu acho que a gente está conseguindo agregar valor e entregar valor em todo o trabalho que vocês fazem por trás, porque a ponta da venda é só um detalhe, né? E a gente tem percebido exatamente esse conceito de que o cliente do alto padrão, ele realmente quer sentir, ele quer vivenciar
ele quer ser exclusivo. Então, a gente tem trabalhado mesmo de uma forma mais restrita com imagens também, que são vistas só no nosso atendimento. E a gente tem sentido também exatamente o que você disse, que o cliente se sente prestigiado, privilegiado realmente. E isso está cada vez mais difícil da gente conseguir alcançar, porque tá todo mundo nessa corrida, Sim. querendo entregar o melhor, o valor para o cliente, mas o que é o valor? O que ele vê como valor? Para aquele produto, para aquela região, para aquele tipo de público. Então, é muita coisa que tem que pensar, amarrar para poder fazer um lançamento de um produto imobiliário. E eu acho que o pós-pandemia, ele fixou muito esse desejo da pessoa realmente ali entender o que vai ser entregue no meu apartamento, quais são os itens de lazer, eu realmente vou usar aqueles itens de lazer ou estou colocando só para dizer que é um lazer completo? O que é um lazer completo? Então, hoje em dia, isso ficou muito fácil de divulgar. É alto padrão, é lazer completo. Virou paisagem, né? Mas o que é isso? Viraram paisagem. É realmente um alto padrão? É realmente um acabamento de boa qualidade? Um porcelanato de tamanho grande? Uma linha de metais sofisticada? E nem só de acabamento, peças físicas não, que é um pouco do que a gente falou no último Mivicast. A parte toda da construção do projeto em si, na parte que ninguém vê. Nos projetos complementares, da produção ali da arquitetura, porque a gente tem que pensar no conforto térmico, acústico, lumínico, e nesse sentido a gente vai buscar em outras consultorias. Então, no final, assim, o que é valor para ele? Você realmente está entregando algo que ele vê valor ou você está fazendo só mais um produto, receitinha de bolo pronta, né? O que eu vejo que não é o que a Mivita faz, não é o que a Mivita busca, e também não é o tipo de cliente, eu acho que a gente atende. Nossos clientes são exigentes, são clientes que entendem, que sabem o que querem. Tem muitas referências, né? Sim. A nível mundial. Eles têm suas exigências e por isso que eu falo, tá cada vez mais difícil a gente conseguir entregar, porque realmente são muitas coisas, e entender o que é esse valor é o mais difícil. E tem essa questão até complementando um pouco o que a Júlia falou, o desenvolvimento por trás, né? E como a gente faz isso até em parceria, né? Para mostrar um pouco, né? Do que é às vezes o celulite, celuel, enfim, o que tem hoje em dia de bem-estar, né? E até a própria eficiência energética do produto e tudo mais. Então, muitas vezes a gente desenvolve aí ferramentas que faz com que o cliente tenha acesso a essa parte, digamos, de tecnologia ou de bem-estar, que só a imagem já não vai mais transmitir, porque é uma parte mais técnica. Às vezes, assim, um exemplo, vai ter bebedor de água em todos os andares, as escadas são convidativas para uso. A gente desenvolve, às vezes, um game, um passeio virtual, onde a pessoa vai caminhando por dentro do produto como se ela estivesse visitando em primeira pessoa, para justamente ver esses benefícios, entender como que é isso na prática. A gente quer isso no próximo, hein? Queremos mesmo. Está a caminho. Então, assim, a gente faz isso para alguns clientes já, porque eles investem tanto nesse desenvolvimento de produto que não pode ficar apenas da porta para dentro. A gente precisa botar da porta para fora, porque o cliente ele tem que entender o quanto foi pensado no bem-estar dele, o quanto foi pensado na qualidade de vida. E não é só frase pronta de material, dizer qualidade de vida, bem-estar. Não, tem que ser realmente mostrado, porque é diferente. Quando é pensado, é projetado, é diferente. Antes você falou uma coisa, antes da Mayara chegar, que me marcou muito. Eu acho que eu vou levar isso assim para frente, né? Uma imagem 3D bonita ali, com uma frase dizendo aquilo que já deveria ter sido percebido. Então, quanto isso me impactou, porque de fato, a gente, mais uma vez, a gente só usufrui do trabalho de vocês, né? Pra gente, a gente se encanta e a gente só vende aquilo que a gente compraria, então pra gente é fácil. Agora, eu imagino quanto que é difícil esse desafio de você, a Júlia projetando a ideia, hoje na forma que a gente trabalha, né? Você comprando essa ideia junto, você conseguir colocar numa imagem que ela não precisa ter frase, sabe? Não precisa dizer que Qual foi o termo que você usou? Era... paisagismo exuberante. Como isso? Em que momento que você olha e fala assim, essa imagem, ela não precisa de frase, ela não precisa de título. Tá ali, tá traduzindo, né? Eu acho que é exatamente o nosso cuidado com essa direção de fotografia, né? Porque quando chega o briefing pra gente, a gente, dentro
dessa direção que a gente vai montar, a gente busca muito identificar qual é a gente fala, o mood, né? Qual é a temperatura, qual é a coloração, qual é a sensação, qual é o look-alike, né, do produto. Então, como a gente transmite isso, né? Se ele é um produto mais exuberante ou se ele é um produto mais silencioso, quais são os códigos dentro da imagem que a gente tem que colocar? Muitas vezes esses códigos, tem uma agência um dia falou pra gente que a gente tinha os códigos do luxo, né? O código do alto padrão. E eu falei, me traduz esse código que eu não sei qual que é. Mas eu só faço. A gente faz isso de uma forma muito de know-how, assim, de ter essa vivência no mercado já, né? Então, quando a gente começa a montar essa ideia de fotografia para o produto, a gente busca transmitir isso. Se um dos pontos importantes do projeto foi, poxa, esse paisagismo é especial, a gente tem que mostrar isso de uma forma exuberante e não deixar para que precisa colocar a frase paisagismo exuberante. Assim como produto alto padrão, quando você precisa colocar esse produto alto padrão, talvez essa fotografia não está passando a ideia. E eu digo muitas vezes que é importante, né, essa parte de imagens, como comentei antes, da hierarquia de qualidade ali, né, do grau de qualidade, ela tem que fazer com que esse produto seja trabalhado com margem positiva, né, que a gente fala comercialmente ali, margem positiva, do que você trabalhar dentro de uma tabela de vendas que já estava pré-definida lá no começo na viabilidade do terreno. Porque quando você trabalha com essa margem positiva, você tem aí um momento de poder negociar, de aceitar talvez uma permuta que, né, para aquele momento não seria aceito, mas o cliente viu valor naquilo. Agora, se a gente não consegue passar essa mensagem do produto ser alto padrão, ser exclusivo, ser exuberante, se a gente não consegue passar essa mensagem nas imagens e você ter que empurrar isso e forçar isso para o cliente, dizer não, esse produto aqui é alto padrão e o cliente não vê, ele vai achar o teu preço muito caro, independente de qual vai ser o preço. Ele vai questionar. Ele vai questionar, ele vai falar, não, ele vai comparar metro quadrado. Agora, se ele entender que é exclusivo, se ele entender que ele está tendo acesso, que poucos têm, e se ele começar a ver um material ali que conectou ele, ou que lembrou uma viagem, ou que ele olhou para aquela fotografia e é muito parecida com um fotógrafo que ele admira, ou as artes que ele tem em casa, porque esse tipo de cliente, ele consome muito mais pela história, pela conexão dele com o produto. Então, ele vai comprar uma obra de arte, muitas vezes, ele vai na galeria, ele vai ver, ele começa a ouvir o artista, ou ver o quadro, ele se conecta com aquilo. Não é exatamente só pela estética, mas é porque aquilo faz sentido para a vida dele, ou o momento, enfim. Então, o produto também é assim. Como é que ele vai pagar mais por um produto? Como é que ele vai ver valor naquilo, né? E essas imagens que a gente faz é para tirar essas frases prontas de comunicação, né? Para que impacte sem as frases. Né? Que não precise delas, né? E aqui, curiosidade. A gente também, no nosso Mivicast, é muito para corretores, né? Pessoas que trabalham realmente com vendas para o alto padrão. E aí, uma curiosidade que eu acho que vai poder ajudar muitas pessoas. Quais são as fontes que vocês bebem para se inspirar, para entender realmente a fundo sobre esse cliente? Porque vocês conseguem traduzir muito bem o que a gente passa para vocês, esse trabalho em conjunto. É quase poético, né? Mas quais são as fontes que vocês bebem também para se inspirarem, para que outras pessoas também possam entender, se aprofundar mais nesse mundo do alto padrão, as pessoas que querem começar a trabalhar com esse público? Quais são as referências que vocês buscam, assim, para o dia a dia de vocês, para o trabalho de vocês? A gente acaba se baseando muito em referência de fotografia, né? Daí fotografia, daí a gente busca, lógico, né, fotógrafos assim mais renomados, né, do mundo, e a gente acaba utilizando muito também um pouco o nosso olhar como quem já esteve do outro lado projetando. Como eu queria que fosse apresentado isso, sabe? Como eu gostaria... Como que essas formas de arquitetura precisam ser representadas dentro dessa fotografia para causar um bom impacto? Então, muitas vezes, não tem uma receita de bolo ali para todo o projeto, mas a gente acaba, como eu comentei antes, entendendo o arquétipo do produto, entendendo qual é o tom de voz desse produto, colocar uma referência no lado e dizer, ó, é mais ou menos isso que precisa. Né? Então, assim, se vai ser um projeto lançado em Miami, se vai ser um projeto lançado em Dubai ou na China, enfim, independente do lugar, a gente olhar um produto que tem uma intenção de fotografia parecida com aquilo que a gente quer, a gente começa a trazer isso para as referências da equipe. Então, a gente monta lá um mood board interno de direção de fotografia, a gente aprova isso com o cliente sempre, não, a gente está pensando em fazer nesse tom aqui de imagem noturna, nesse tom de imagem diurna, para ver se está do mesmo, digamos assim, da mesma intenção. Então, quando é um produto que fala em brasilidade, e tem essa ideia da casa brasileira,
de produto mais natureza, ele tem que ter uma certa fotografia, certa saturação, uma certa dinâmica. Agora, quando a gente fala de um produto mais luxo silencioso, que é um minimalismo, que ele tem uma arquitetura um pouco mais, digamos assim, mais limpa, a gente precisa trabalhar com câmeras mais baixas, trabalhar com um pouco mais de horizontalidade. Então, a gente precisa dar um pouco de respiro para a imagem, porque ela não pode ser tão dinâmica, ela não pode ter essa bagunça visual, muita informação, sabe? né? Exatamente. Então, muito disso vai do que a gente vai olhando para os fotógrafos fazer também. A gente vai vendo também os outros lançamentos do mundo, mas a gente está muito mais conectado com o projeto do arquiteto, olhando às vezes até o próprio desenho do arquiteto. Eu gosto de falar muito sobre isso. Se a gente pegar uma fachada e conseguir, com poucos traços, desenhar essa fachada, representar essa fachada, essa é a essência da imagem. Então, assim, eu preciso fazer com que a nossa imagem transmita aquela essência. Se ela é uma fachada que ela tem um detalhezinho curvo, se a gente vai simplificar essa forma em detalhes curvos e as linhas verticais, isso tem que ser evidente na nossa imagem. Não pode ser o vidro, a cortina, a janela do banheiro. Esses elementos, eles vão tirando a forma do prédio. Então, muitas vezes, a gente tenta deixar a arquitetura em primeiro plano, para daí passar essa mensagem, enfim, né? Então, cada projeto ele é muito especial, assim, é único, realmente, porque quando a gente faz essa imersão no produto, que a gente começa a olhar desde as referências do arquiteto, apesar dele já estar na 22ª versão da fachada, mas a gente se não vê, mais. mas a gente vê que tinha uma intenção lá no começo que era um pouco mais aspiracional. Ele tem uns traços mais soltos. E às vezes aquilo ali ele vai entrando para uma parte muito técnica, que é a questão de legislação, da parte de funcionalidade mesmo, de área técnica. E o prédio ele vai ficando um pouco mais, digamos assim, mais sisudo, assim, um pouco mais sério. Menos artístico. Exato. Ele vai perdendo aquela liberdade toda, mas ele precisa. Só que Foi o resultado que ficou. Mas não dá. A gente precisa trazer um pouco daquela inspiração lá inicial para esse momento que ele já passou por todas essas etapas de evolução técnica que pede realmente, que a lei exige, né? Então, a gente busca beber muito dessa fonte também que o arquiteto bebeu para ter essas referências, né? Que é uma bacana. parceria muito grande entre o trabalho de vocês e do arquiteto. É importante. Complementam um outro. Bom, a gente vai caminhando para o final, mas assim, é um tempo muito curtinho para a gente Passou conseguir rápido. falar de um processo tão complexo. E eu falo assim, eu me surpreendi, porque a gente ali dentro da construtora no dia a dia, a gente pega, como eu falei no início, a gente pega um pouquinho da complexidade. Mas é artístico, é poético mesmo. Muito. O Wanderson foi falando aqui, eu tava só rindo, assim, pra ele, porque foi passando filmes na minha cabeça de tudo que a gente já fez até aqui. E eu acho, assim, o bacana, e eu falo, assim, com muito orgulho, o bacana é porque não só o nosso time tem essa vontade de fazer ser artístico, de ter muita alma por trás, como a gente escolheu um parceiro mesmo que tem a mesma ideia, sabe? Então, eu acho que, falando em nome do time de vendas, que bacana, que bom, que incrível, porque a gente tá funcionando e assim, digo para vocês com toda clareza, o nosso cliente sente isso, tá? Ele sente isso na alma, ele arrepia junto com a gente, ele enxerga toda a beleza e a intencionalidade de fazer algo artístico e poético por trás. Ele não enxerga. Tanto é que eles falam assim, depois que eu vi o Me Vita, eu não esqueci mais. Isso é muito bacana. Isso também é responsabilidade de vocês. Sim. Legal. E eu espero, assim, que hoje, apesar da gente ter falado muito rapidinho, quem está ouvindo, né, Mayara, quem está assistindo, entenda um pouquinho da complexidade que tem por trás. Não é só a gente lançar uma planta legal com metro quadrado bacana. É um monte de gente com muita vontade de entregar valor, né, Wanderson, que a gente estava falando por trás. Porque na hora de vender, a venda é uma etapa do processo, mas de fato, na hora que o cliente estiver entrando ali, ao vivo, em toda essa obra de arte que foi feita, teve muita gente do bem pensando junto ali para fazer ficar bonito. E a imagem, ela é uma parte, assim, totalmente protagonista disso. Acho que é um antecipador de expectativa, né? Bom, eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa que vocês queiram comentar no final para a gente encerrar? Eu quero fazer só uma pergunta rapidinho. Tem algum projeto aí, alguma coisa muito especial que vai vir? Conta pra gente. É uma pergunta aqui, ó. Não vou falar. Talvez uma imagem caminhando aí. Será que a gente pode esperar algo bem
Impressionante para os Eu tenho um termo de próximos. sigilo que eu não posso contar. Eu assino o termo de sigilo. Tentei, não deu. Ó, corretores, vocês estão vendo que Maiara, sua gerente de Tentei. parcerias, tentou aqui ao vivo arrancar alguma coisa, Daqui mas não sai saiu. nada. Mas o que eles podem ter certeza é que tem muita coisa linda. Isso a gente não vindo tem por dúvidas, trás. né? Então, como eu Com falei, a certeza. gente já está com um contratinho novo aí rodando com o Vandson, com a Reframe. Vem coisa boa. Nossa, assim, estamos muito ansiosos para ver, porque eu acho que vai ser um material bem diferente do que a gente já entregou aí, né? Até por conta do produto mesmo, do que é, para quem é e tal. Então, estamos muito ansiosos para ver o resultado dessa produção aí que vai vir na Reframe. Não tenho dúvidas de que vai ficar fenomenal. E até aproveitar esse espaço final para falar da Reframe em si, porque agradecer toda a equipe, né? Que eu estou aqui representando um time inteiro, né? Da outra vez que eu vim aqui para o lançamento da Mivita, eu cheguei no evento, cumprimentei os sócios ali, cumprimentei a Júlia, a Denise. A primeira coisa que eles me falaram não era assim, poxa, Vantes, que bom que você veio. Né? Eles falaram assim, Vantes, como é bom trabalhar com a tua equipe. Aí eu falei, nossa, que melhor legal. elogio possível, assim, porque eu venho para cá representar um time inteiro, né? E saber que existe essa troca, né? E esse profissionalismo do nosso time, e esse senso de pertencimento deles também, sabe? Então, assim, sei que eu sou um pouco da cara da empresa na internet, mas nosso time ele é muito especial. E são, como você falou, arquitetos, designers, são artistas que estão trabalhando dia a dia lá para transmitir, para traduzir tudo isso, né? Então, mandar um abraço especial para todo mundo lá, que eu tô aqui representando eles aqui também, né? Realmente funciona muito bem. E a parceria, ela funciona não só por conta do resultado final do trabalho, da qualidade, e sim de todo o percurso, todo o processo que a gente passa com a equipe dele, que funcionou muito bem. Não tem esforço, sabe? Flui. Funciona de forma muito gostosa. Não é um estresse, não é aquele negócio que você não quer fazer. Acontece de forma fluida. E isso é o que a gente já conversou sobre isso, né? Tanto assim, a gente enxerga dessa forma, você também já falou que enxerga dessa forma. E hoje a gente muito percebe que para a Reframe hoje é um dos diferenciais, assim. Deveria ser o básico, né? Que é fazer um bom andamento, ter esse bom relacionamento com o cliente, né? Mas a gente percebe que a gente atende muito cliente de São Paulo também, né? Sim. Que fazem com outros estúdios até, enfim, pagam até mais. Mas o andamento do projeto não é tão tranquilo, né? Não é tão liso, que a gente fala, né? E nós temos uma taxa praticamente de quase 100% de retenção dos clientes. Então, o primeiro projeto que o cliente faz com a gente... A gente faz o primeiro projeto, digamos assim, flui tão bem que eles já, assim, na primeira entrega, eles já mandam outro projeto para a gente orçar. Então, isso é muito positivo para nós, né? No entanto, que a gente não tem equipe comercial ativa, não tem prospecção, a gente não tem funil de venda, a gente não faz coleta de leads, a gente não tem toda essa equipe comercial. A gente vai crescendo... É orgânico, né? Organicamente. Boca a boca. Indicação dos arquitetos, os clientes que já entraram na casa permanecem, então a gente acaba, digamos assim, nunca reduzindo o tamanho, a gente vai crescendo. Justamente por causa do dia a dia. Porque a imagem, hoje em dia, com inteligência artificial, com tudo que tem aí, todos os estúdios têm imagem bonita, mas é no portfólio. Quando você vai para o dia a dia, é outra coisa. É outra. Essa troca de... Gente, eu preciso que mexa um pouquinho mais aqui. Como que a gente vai dar esse retorno para o cliente que pediu, né? O feedback lá de ajuste de imagem. Então, esse relacionamento constrói parceria, né? Então, para nós é muito importante estar com a Mivita também, há muito tempo, entendendo que, independente se a gente vai ter uma revisão a mais ou a menos ali no processo, a gente está junto, sabe? A ideia é fazer o produto ficar sempre o melhor possível, né? Que legal. Muito bom. E com certeza, teu modo de pensar, o fato de você agradecer ao time, a gente fala assim... Já diz muito, né? Já diz muito. Ponto. Isso reflete total na entrega, seja serviço, seja produto. Eu acho que essa essência, é o que você falou assim, é uma pena que deveria ser o básico, mas hoje é um baita de um diferencial. E aí não é à toa que tua empresa está crescendo organicamente, não é sem fazer esforço, que vocês são muito esforçados, é muito trabalhoso. Mas é isso, assim, o trabalho vai bem naturalmente. Feito, ele é recompensado, né? Eu tenho certeza que vocês vão voar muito longe e a gente espera estar junto também, né, Júlia? E até com certeza. Voando juntos. Tem uma frase que a gente gosta de falar e está em todos os nossos materiais, né? Que não é apenas sobre realismo, é sobre sentimento. Nossa. Então, isso é o que conecta o nosso trabalho, sabe? Não é a imagem só, não é o realismo da imagem, mas é o sentimento. E a nossa equipe também fala sobre isso, né? Porque a nossa equipe não é só um atendimento a um cliente, não, é o sentimento que está ali, porque são pessoas se relacionando, né? Queira ou não, a gente não está falando de
marca com marca. A gente está falando em Vantson, Júlia, Ana, Pessoa Kathleen. física. Então são pessoas ali, a gente precisa colocar isso. Então é muito sentimento envolvido, só para deixar o finalzinho aí. Pô, fechou que com chave de legal. ouro, né? Muito, nossa. Não falei que vocês iam gostar. Sensacional. Muito obrigada A gente a que vocês, né? E parabéns mais uma vez pelo Eu trabalho que agradeço. de ambos, pela empresa maravilhosa e que continue assim essa parceria de sucesso por muitos e muitos anos. A gente agradece muito. Comercial gosta. E os clientes também, né? Sim, com certeza. O mais importante. Isso Nossa. aí. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Como a gente fala sempre, esse podcast é para vocês. Então, o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho mais desse universo por trás de uma construtora, dos parceiros envolvidos, como que nasce tudo isso, porque eu acho que, puxando um pouquinho do gancho do que a gente falou hoje, né? Não é só um metro quadrado, eu acho que é legal vocês saberem quanta gente com alma, gente bem intencionada tem por trás do projeto que sai do book, que fica impresso, da planta que é comprada ali, né? É um projeto muito legal de viver e a gente quer que vocês se aproximem cada vez mais. E aí, aproveitando, comenta se você achou bacana, se vale a pena a gente trazer mais sobre esse assunto. Comenta também, de repente, algum outro tema que você queira que a gente traga aqui. Compartilha com os amigos. Isso aí, porque é muito legal. Às vezes a gente no atendimento ali, as pessoas perguntam, mas como é que é feito e tal? Então, é uma forma da gente mostrar em larga escala agora, né? Um pouquinho desse bastidor que é tão bacana. Dito com muita propriedade hoje. Exatamente, exatamente. No mais, gente, esperamos ver vocês no próximo. E tamo aí, né, Mayara? Estamos aí. Até breve. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.